O que Annabelle 3 e Monstro do Pântano têm em comum? Se liga nesse vídeo que eu vou te falar e eu nem tô me referindo apenas ao James Wan. Oi! Shazukara! Annabelle 3 de Volta para Casa é o mais novo filme da franquia Annabelle, que é um spin-off da franquia Invocação do Mal. E todos esses filmes, tanto Annabelle, quanto a Freira, quanto a Maldição da Chorona, fazem parte do universo Invocação do Mal, criado pelo James Wan. Mas antes da gente falar de Annabelle 3 sem spoilers, vou pedir para você descer aqui, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis. Annabelle 3 é dirigido por Gary Dauberman e já é aqui que os caminhos da boneca e do Monstro do Pântano começam a se encontrar. O Gary Dauberman é uma espécie de apadrinhado do James Wan, ele está envolvido com todos esses filmes do universo Invocação do Mal, ele foi o roteirista dos filmes da Annabelle, também foi o produtor de Annabelle, da Freira, da Maldição da Chorona, o cara também é o roteirista de It, a Coisa, mas o que realmente liga ele com o DC Universe é que ele é o co-criador da série do Monstro do Pântano que a gente está assistindo agora. Então, se a gente tem uma série do Monstro do Pântano hoje, é graças a esse cara que encabeçou o projeto. Inclusive, no filme da Annabelle, a gente tem algumas referências ao Monstro do Pântano, alguns easter eggs do universo da DC. Não são coisas que estão escancaradas ali, não é algo que modifique a história, mas se você é um fã da DC, você vai conseguir pegar esses elementos no filme também. E eu acho legal a gente já começar falando da direção do Gary Dauberman, porque pra mim é um dos pontos mais positivos do filme. A história também é bacana, a gente tem outros pontos positivos pra comentar, mas eu queria falar um pouco da direção, porque o modo como ele trabalha a câmera, os elementos que ele coloca em cena são extremamente bem trabalhados. Então o Gary consegue criar uma tensão somente em deixar a câmera um pouquinho mais de tempo focada naquele personagem, e aí ele vai construindo essa tensão e você fica, caramba, alguma coisa vai acontecer, e ele consegue te enganar muito bem. Então, além desses momentos que são conduzidos muito bem pelo Gary, ele também faz alguns jogos de câmeras que são bem interessantes. Então, em alguns momentos a gente vê, por exemplo, aquela clássica cena do personagem olhando embaixo da cama e a câmera tá de cabeça para baixo para acompanhar o movimento do personagem, para parecer que ele tá realmente também de cabeça para baixo olhando ali por baixo da cama. E aí quando o personagem vai se levantar, a câmera vai virando por trás da cama até voltar e ficar na posição normal e pegar o personagem em pé. Então essa virada por trás do móvel, ela não é comum da gente ver nesses filmes de terror. Além da história por si só já ir te prendendo, esses recursos que podem passar despercebidos, você nem percebe que a câmera rodou, que a câmera foi pra cima, mas eles deixam o modo como a história tá sendo contada mais rico. Você presta mais atenção nas coisas quando você tem esses artifícios que deixam a história mais agradável de se olhar. Inclusive, isso é outra coisa que esses filmes do universo Invocação do Mal sempre trazem. Por mais que alguns filmes não agradem todo mundo, eles são sempre visualmente muito bem feitos, muito bonitos, até por se tratarem, na maioria das vezes, de filmes de época. Então é muito legal ver os figurinos da época, ver as trilhas sonoras, as músicas sendo trazidas, os CDs, o modo como os personagens se comportam, isso é muito bacana. Mas chega de falar de coisa técnica, vamos falar da história de Annabelle 3. Realmente vale a pena conferir o filme? Bom, o filme não tem nada de inovador, a gente não tem nada sendo acrescentado à mitologia da série que já não foi apresentado. É claro que alguns novos personagens são trazidos para esse filme, mas no geral, tudo que a gente tem ali é basicamente uma releitura, é basicamente remoer tudo que a gente já viu no universo Invocação do Mal, que é basicamente o que todos esses filmes spin-off estão fazendo. E outra coisa que a gente tem nesse filme e que os outros spin-offs fazem também é o alívio cômico. Pra quem não sabe, alívio cômico é um personagem ou um elemento que sempre que é introduzido na cena traz um tom de comédia. E isso é algo que a gente consegue sentir nesses spin-offs do universo Invocação do Mal. Parece que eles deixaram a franquia Invocação do Mal, a principal franquia, muito mais séria, muito mais carregada, muito mais pesada. Ela é realmente um filme de terror com elementos tensos que te envolve, que deixa tudo isso muito dramático. Enquanto os outros filmes, a Freira, a Maldição da Chorona, a própria Annabelle, ele mescla um pouco o terror com a comédia, que é o que a gente costuma chamar de terrir. Então a gente tem os elementos que são assustadores, geralmente são jump scares, então são aquelas cenas rápidas que fazem você pular na cadeira, e a gente tem muita comédia nos filmes. Pode funcionar para muita gente e não funcionar para outras pessoas. Particularmente eu não curto muito esse estilo quando o filme tenta se levar a sério. Quando ele abre pra galhofa e fala, não, vai ser zoeira mesmo, vai ser sacanagem, você vai dar risada
risada, tomar uns sustos, mas no geral é isso, é um terrir. Como foi A Freira, até me agrada um pouco mais. Eu achei A Freira divertido porque ele abraçou esse lado galhofa. Ele falou, mano, vai ter piada mesmo, vai ter muita coisa engraçada, basicamente todos os personagens são alívio cômicos, então eu consegui comprar o filme dessa maneira. Pra mim foi isso. Agora, Maldição da Chorona eu acho que já se levou a sério demais. O próprio Annabelle 1 eu acho que tentou levar as coisas a sério e aí perdeu o caminho. O segundo Annabelle foi um pouco mais sério, diminuiu um pouco esse tom de alívio cômico e aí sim a gente teve um filme mais denso, um filme mais carregado, e aqui a gente volta com os elementos cômicos. Mas eu sinto que esse filme conseguiu equilibrar muito bem tudo isso. Primeiro, porque ele é uma grande homenagem aos filmes de terror, sim, dos anos 80. E eu não digo só que ele traz referências de filmes dos anos 80, mas o modo como as coisas são apresentadas é basicamente uma releitura de um filme dos anos 80 feito atualmente. Então a gente tem um grupo de jovens que se reúne em um lugar em que existe uma força mística, em que existe uma série de lendas, eles se envolvem com algumas situações sobrenaturais e no final eles têm que se reunir, eles têm que encontrar uma solução para sair daquele problema. É basicamente o que a gente tinha nos filmes do Jason, nos filmes do Fred, nos filmes de terror dos anos 80. Então, como eu falei, não é uma história inovadora, não é uma história original, mas pra mim o que se destaca é o desenvolvimento dos personagens. Por a gente ter um núcleo bem fechadinho, são poucos personagens, em que basicamente a gente tem eles se desenvolvendo o tempo todo, a gente consegue se apegar muito mais a eles. E não só pelo que eles estão vivendo naquele momento, não só porque a gente tem essa situação, que é uma situação sobrenatural envolvendo eles, e eles ficam basicamente presos em um lugar em que eles têm que encontrar uma solução, mas até por conta do background que é desenvolvido para cada um antes da gente chegar nessa situação. Então a gente tem a situação da filha dos Warren, que já é uma situação estressante o tempo todo, ela tá exposta a muita coisa que ela não entende, como ela tá um pouco maior nesse filme, ela começa a ser afetada pela vida dos pais, a vida pessoal dela, as relações na escola, tudo isso começa a ser afetado por conta do que os pais dela fazem. A babá dela, as amigas dela que vão pra casa, então todos esses personagens, todos esses elementos vão acrescentando camadas nos personagens e a gente vai se apegando a eles, e quando todas as situações começam a acontecer, a gente realmente tá apegado aos personagens. Isso é muito bacana. Uma coisa que realmente me deixa frustrado quando eu tô assistindo um filme de terror é não me importar com os personagens. Então tem filmes de terror em que tem muito personagem, ou que o personagem é mal desenvolvido, e quando acontece a coisa com ele, quando o personagem morre, eu simplesmente falo, cara, não tinha apego o suficiente pra me importar com esse personagem. Então aqui nesse filme, essas relações são muito bem desenvolvidas. E as cenas de susto, as cenas de terror, pra mim são sempre bem colocadas. Como eu falei, o filme tem bem menos jumpscares do que os outros spin-offs do universo Invocação do Mal, então ele constrói muito mais uma tensão, um ambiente de terror, um ambiente de horror e desenvolve muito isso entre os personagens, nas situações que eles trazem. Por conta disso, talvez você ache que esse filme é menos assustador do que os outros filmes. E eu realmente acho que no quesito terror, no quesito passar medo dentro do cinema, esse é o filme que menos traz esses elementos. Mas ele consegue compensar tudo isso na história, na direção, na riqueza dos personagens. Então a gente tem também o alívio cômico, mas pra mim aqui é um alívio cômico, é um personagem que carrega a imagem do alívio cômico e ele o tempo todo traz isso sim com ele. Basicamente todas as cenas com esse personagem são engraçadas, mas ele também ajuda a desenvolver a tensão com os outros personagens. Então pra mim o alívio cômico de Annabelle 3 é mais um dos pontos certos do filme, é mais uma coisa que eles conseguiram acertar. Agora vamos falar dos elementos sobrenaturais do filme, porque a gente finalmente visita a sala dos Warren, que é um lugar onde eles guardam todos os objetos, todas as relíquias que eles conseguiram reunir ao longo de tantos anos trabalhando como investigadores paranormais. Então a gente tem ali objetos que são referências de outros filmes e a gente tem muita coisa que abre possibilidades para novos filmes. E é claro que nesse momento muita gente já deve estar saturada, já deve estar falando, cara, eu não aguento mais esses filmes derivados do universo Invocação do Mal, porque são sempre a mesma coisa, porque eles não mudam. Mas baseado no que a gente viu em Annabelle 3, ainda existe sim novas maneiras de explorar isso. Como eu falei, esse filme basicamente faz uma releitura, uma homenagem aos filmes dos anos 80, então você tem elementos ali em que você fala, cara, eles podiam trabalhar esse elemento aqui como um filme de terror
oriental, eles podiam pegar um pouco daquela cultura japonesa, coreana, tailandesa de fazer filme de terror e incorporar esse objeto que foi apresentado aqui. Ah, esse outro filme aqui podia ser um filme de terror gore, esse outro filme aqui podia ser um filme de assombração, um filme que você não entende muito bem o que acontece. Então a gente tem vários elementos naquela sala dos Warren, e é nela em que acontece a maioria dos elementos assustadores do filme. Tem elementos que funcionam melhor que outros, é claro, tem alguns que parecem deslocados na história, algumas coisas que poderiam provocar mais medo, na verdade levaram até por um lado que foi quase um alívio cômico. Então alguns elementos que eram apresentados em que eles tinham uma intenção, essa intenção acabou não ficando tão clara e esse elemento foi meio que desperdiçado na história. Mas ainda assim você consegue ver o potencial sim para novas continuações de Annabelle, você consegue ver potencial também para outros spin-offs, e é muito bom ver os Warren mais uma vez. Por mais que nesse filme eles não tenham tanto destaque quanto a gente gostaria, ainda assim eles são grandes atores, né? A Vera Farmiga e o Patrick Wilson têm muita presença em cena, sempre que eles aparecem eles roubam os holofotes para si, mas todos os outros atores também estão muito confortáveis, principalmente a Maquina Grace, que a gente já viu na Maldição da Residência Hill. Então assim como a Lulu Wilson de Ouija e Annabelle 2, eu acho que a Maquina Grace tem um futuro brilhante aí pela frente com os filmes de terror. É talvez a personagem com que você mais vai se identificar, com que mais você vai se importar enquanto assiste Annabelle 3. Então, como eu falei, se você tá esperando um filme com nível de tensão, com nível de terror, de Invocação do Mal, você tá errado. Não é essa a proposta dos filmes, dos spin-offs desse filme do universo Invocação do Mal, apesar deles fazerem parte do mesmo universo. Eles respeitam regras em comum, eles trazem referências que existem no filme, eles conversam entre os filmes, mas eles não têm a proposta de trazer a mesma carga dramática, de construir o filme da mesma maneira. Isso fica bem claro principalmente na Freira, que leva para um lado bem mais galhofa. A Annabelle já construiu o seu próprio patamar, então a gente já sabe como funciona o universo de Annabelle, e os outros filmes, cada um tem a sua regra. É a mesma coisa que você exigir que um filme dos Guardiões da Galáxia tenha o mesmo tom de Soldado Invernal. Os filmes estão no mesmo universo, mas eles têm suas próprias regras, eles funcionam de maneira diferente. E é assim que você tem que encarar a Annabelle também. Mas ainda assim, ele é um filme talvez superior aos outros filmes da Annabelle, eu não sei porque eu gosto muito do segundo filme, mas justamente por conta da direção, por conta do modo como vários elementos são trabalhados, e por ele ser uma referência, por ele ser uma grande homenagem aos filmes dos anos 80, então se você tem essa carga de ter consumido muito desse tipo de filmes enquanto você crescia, certamente ele vai conseguir te pegar de maneiras diferentes. Annabelle 3 de Volta pra Casa não é um dos maiores filmes de terror feito nos últimos anos, mas certamente ele é melhor que muita coisa que saiu recentemente. Something is happening inside your house and we're not really sure what to do. Can I speak to Annabelle? I'm sorry? You need to give her a soul, dear. She wants us. E você tá ansioso para conferir Annabelle 3 nos cinemas? Comenta aí embaixo e não se esquece de seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá também, Maidana LH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Annabelle 3 de Volta para Casa é o mais novo filme da franquia. Isso fica bem claro, principalmente na Fê, tanto para cenas quanto para cenas em que você... Então a gente tem um grupo de jovens que se reúne em um lugar que já tem um grupo de jovens, que se reúne em um lugar que já tem o Wilson, já tem